Professor, eu sou Arthur Soda, do grupo que está desenvolvendo o jogo Pulo Duplo, e este é o vídeo para a entrega 3, onde eu vou estar mostrando as alterações e adições feitas nos diagramas UMLs feito para essa entrega. Então, começando com as alterações feitas no caso de uso posicionar e pular, em seu diagrama de atividades, alteramos essa parte em que antes era feita a verificação se havia casas adjacentes válidas. Agora, é feito tudo na mesma função, o cálculo de todas as posições possíveis de se posicionar uma peça amiga e os possíveis pulos de acordo com as posições possíveis, armazenando em uma lista. Dessa forma, se a lista de possibilidades for vazia, vamos para verificar e posicionar não adjacente, onde posicionamos uma nova peça, no caso em que não há casas adjacentes que permitam pulo, ou se for a primeira peça da partida. Agora, se existir uma possibilidade, se a lista não for vazia, vamos para verificar e posicionar adjacente, onde posicionamos uma nova peça em uma das posições possíveis. Outra coisa importante notar é que adicionamos a atualização de interface logo após de posicionarmos uma peça amiga e após selecionarmos uma peça adversária, para que os jogadores tenham uma melhor noção do fluxo da partida. Também, os detalhamentos pedidos pelo professor das funções verificar posicionar no adjacente, verificar posicionar adjacente, a nova função calcular possibilidades e selecionar adversária vão ser mostradas, vão ser melhor detalhadas mais à frente neste vídeo. Agora, mostrando o diagrama de sequência do caso posicionar e pular, nós notamos que havíamos colocado parte da lógica do jogo na classe interface jogador, o que não faz muito sentido. Então, alteramos isso para a classe tabuleiro. Como houve bastante alterações nesse diagrama, irei explicar o seu novo funcionamento. Primeiramente, o caso de uso é iniciado pelo clique na função posicionar e pular da interface jogador. Em seguida, a função posicionar e pular do tabuleiro é chamado, onde está toda a lógica deste caso de uso, recebendo também como parâmetro a posição retornada pela função da interface jogador. Assim, em seu início, é feita a verificação se já foi posicionada uma peça amiga. Se não, pegamos uma peça do jogador que possui o turno e fazemos o cálculo de todas as posições possíveis que permitem um pulo, juntamente com seus pulos possíveis, guardando a lista de posições possíveis como atributo no tabuleiro, e ela retorna um booleano indicando se existe ou não uma posição possível a ser colocada uma peça aliada, que permite um pulo. Se não existir, é feito o posicionamento para o caso onde é possível colocar a peça em qualquer lugar no tabuleiro, menos nas extremidades ou onde já possui uma peça. Se a posição selecionada for válida, é feita a verificação de vitória, e se não houver vitória, também é feita a verificação de empate. Agora, para a situação em que existe uma posição possível que permita o pulo, a função tenta posicionar a nova peça aliada em uma das posições possíveis. Se a posição for válida, é feita também a verificação de vitória. Dessa forma, agora para a situação em que já foi posicionada uma peça aliada, é feita a verificação se uma peça adversária para realizar o pulo já foi selecionada. Se não foi, é feita então a seleção. Se já foi selecionada, é feita então a seleção do destino do pulo. E se for um destino válido, fazemos então a verificação de vitória, e se não houver vitória, também fazemos então a verificação de empate. Por fim, no final da iteração de todo o loop, a interface é atualizada para que o jogador tenha noção do fluxo de jogo e também é feita a verificação se a jogada já foi finalizada. Se sim, é feita a troca de turno e saímos do looping em que é feito o envio da jogada para o jogador remoto. Agora eu vou estar mostrando o detalhamento das funções pedidas pelo professor. Só que para isso, tivemos que montar uma nova classe que chamamos de possibilidades. Ela armazenará as posições adjacentes possíveis de se realizar um pulo. Assim, ela terá uma lista de tuplas que representará as posições possíveis e os destinos e peças inimigas que podem realizar o pulo sobre a referente posição.
Agora, mostrando o detalhamento da função calcular possibilidades de posicionamento e pulo, onde é feito o cálculo das posições adjacentes que permitem um pulo e também o cálculo dos pulos possíveis. Só que antes de mostrar o diagrama em si, eu vou estar mostrando mais ou menos o que a função vai estar fazendo aqui na imagem do tabuleiro. Então, primeiramente ele vai passar por todas as peças adversário, todas as peças adversárias, supondo que neste caso as adversárias são as vermelhas. E a partir de cada peça adversária, a gente passa por todas as suas casas adjacentes. E se a casa adjacente que estamos passando for livre, a gente verifica se a casa oposta está livre também. Então, neste caso aqui, passando por essa casa adjacente, a gente verifica se esta casa oposta à peça está livre. Então, neste caso aqui está. Dessa forma, aqui é possível fazer um pulo. Verificando que essa casa está livre, a gente passa pelas casas adjacentes a esta casa aqui. Verificando se existe uma peça aliada. Se existe uma peça aliada, a gente verifica se a casa oposta está livre. Se estiver livre, então é possível fazer um pulo duplo. Então, meio que a gente pega uma casa adjacente, verifica se a casa oposta está livre. Se estiver livre, a gente verifica se existe ao lado uma peça aliada. E se existir uma peça aliada, a gente verifica se a casa oposta está livre. Então, neste caso, seria permitido um pulo duplo. Agora, indo para o diagrama de atividades da função em si, da função calcular possibilidades de posicionamento e pulo. Primeiramente, a gente varre o tabuleiro e retorna uma lista de todas as peças adversárias. Em seguida, a gente tenta pegar uma peça adversária e, se não houver mais peças a ser pega, a gente acaba a execução. Se não, a partir da peça adversária selecionada, a gente tenta pegar uma casa adjacente a ela. Se já tivermos passado por todas as casas adjacentes, a gente tenta pegar a próxima peça adversária. Se não, a partir da casa adjacente selecionada, a gente verifica se ela está livre. Se ela não estiver livre, né, se não tiver nenhuma peça relacionada a ela, a gente tenta pegar a próxima casa adjacente, a peça inimiga. Mas se ela estiver livre, a gente verifica se a posição ao lado oposta à peça inimiga também está livre. Se não está, a gente tenta pegar a próxima casa adjacente. Agora, se ela estiver livre, então pelo menos um pulo simples existe neste caso. Assim, nós verificamos se as casas ao lado também está livre. Se não houver mais casas adjacentes a ela, então a gente verifica se a posição livre atual possui pulo duplo, e se não possuir, a gente adiciona o pulo simples à lista de possibilidades e retorna lá buscando uma próxima casa adjacente à peça inimiga. Agora, se ainda existir peça adjacente a ser selecionada, a gente verifica se existe uma peça inimiga ao lado, ou uma peça amiga ao lado. Se não possui peça amiga, a gente procura a próxima casa adjacente. Se possui peça amiga, a gente verifica se a posição oposta à posição livre em relação à peça amiga está livre. Se não estiver livre, a gente procura a próxima casa adjacente. Se estiver livre, a gente adiciona o pulo duplo na lista de possibilidades. E por fim, a gente realiza este looping até que todas as peças adversárias tenham sido verificadas. Agora, para o detalhamento da função verifica e posicionar não adjacente, que é o caso em que o jogador pode posicionar a sua peça em qualquer lugar no tabuleiro. Primeiramente, em seu diagrama de atividade, verificamos se a posição que o jogador está tentando posicionar já está ocupada. Se estiver livre, relacionamos a peça à posição e terminamos a sua execução. Se ela estiver ocupada, nada é feito. Dessa forma, vemos que isso corresponde com seu diagrama de sequência, que na função posicionar e pular não adjacente do tabuleiro, recebendo como parâmetros a peça e a posição que está tentando posicionar, verifica se a posição está livre. Se estiver, relacionamos a peça à posição. Agora, no detalhamento da função verificar e posicionar adjacente, onde o jogador deve posicionar a sua peça em uma posição possível de se realizar um pulo.
Iniciando com seu diagrama de atividade, primeiramente é feita a verificação se a posição selecionada está na lista de possíveis. Se sim, colocamos a peça na posição e salvamos a nova posição com peça aliada. Caso ao contrário, nada é feito. Agora, em seu diagrama de sequência, que é iniciado com a função verificar e posicionar adjacente da classe tabuleiro, que recebem como parâmetros a peça e a posição que está tentando posicionar. Primeiro, ele pega a lista de possibilidades e verifica se a posição é uma das posições possíveis dentro da lista. Se for, coloca a peça e salva a nova posição com peça aliada. Agora, no detalhamento da função selecionar adversária, onde é feita a seleção da peça adversária para realizar um pulo, primeiro vemos se a posição selecionada possui uma peça inimiga. Se sim, verificamos se a peça adversária está na lista de possibilidades, como uma peça adversária válida a realizar um pulo. Se sim, salvamos a seleção. Agora, se não for uma peça adversária válida, ou se a posição não possuir uma peça adversária relacionada, nada é feito. Agora, em seu diagrama de sequência, iniciado pela função selecionar adversária do tabuleiro, recebendo como parâmetro a posição selecionada no clique, a partir da lista de possibilidades, nós passamos por todas as peças adversárias válidas a realizar um pulo, e se alguma dessas peças adversárias corresponder na posição selecionada, salvamos a seleção. Por fim, no último detalhamento, na função selecionar destino do pulo, primeiro verificamos se a posição selecionada corresponde como destino válido do pulo, de pulo a partir da lista de possibilidades. Se for, realizamos o pulo. Caso contrário, nada é feito. Assim, em seu diagrama de sequência, é iniciado pela função selecionar destino AUX do tabuleiro, recebendo como parâmetro a posição selecionada pelo clique. A partir da lista de possibilidades, nós passamos por todos os destinos possíveis de cada possibilidade, e se algum desses destinos corresponder com a posição selecionada, realizamos o pulo. Se não, nada é feito. Agora, indo para os diagramas feitos especificamente para a entrega 3, primeiro com os diagramas de estados, onde fizemos dois, a do jogador e a do tabuleiro. Então, iniciando com o diagrama de estados do jogador, o primeiro estado que ele se encontra é um instanciado, que ocorre no caso de uso inicializar, em que o tabuleiro instancia os jogadores, porém nenhuma informação é passada a eles. Em seguida, no caso de uso começar partida, é atribuído o nome aos jogadores. E assim, os jogadores vão para o estado esperando, em que ficam até receber o turno. Dessa forma, ao receber o turno, vão para o estado jogando, onde fazem sua jogada local. Ao terminar sua jogada, o jogador perde o turno e retorna ao estado esperando. Dessa forma, fica alternando entre esses dois estados até que o programa finalize. Agora, para o diagrama de estados do tabuleiro, o primeiro estado que ele se encontra é o esperando início, onde ele espera alguma partida começar. Em seguida, o tabuleiro do jogador que possui a vez vai para o estado esperando jogada local, em que o tabuleiro espera o caso de uso de jogada local, posicionar e pular, começar. Agora, com o posicionar e pular tendo sido inicializado, o tabuleiro entra no estado posicionando e pulando, e dentro dele passa por alguns subestados. Primeiro é o posicionando, em que ocorre o posicionamento da peça aliada. Em seguida, o selecionando adversário, onde ocorre a seleção da peça adversária para realizar o pulo. Depois, o selecionando destino, em que escolhe o destino do pulo a ser feito. Por fim, no estado final, ocorre o envio da jogada feita e a troca de turnos. Logo em seguida, é feita a verificação de fim de jogo, ou seja, a ocorrência de vitória ou empate. Se a partida acabou, o tabuleiro volta ao estado esperando início. Se não, vai para o estado esperando jogada remota, em que fica até receber a jogada do jogador remoto. Se tiver fim de jogo, voltamos ao estado esperando início. Se não, vamos para o estado esperando jogada local. Importante notar que no estado esperando jogada remota, se ocorrer abandono por parte
do adversário, o tabuleiro volta ao estado esperando início. Agora, para os 5 diagramas de métodos pedidos para esta entrega, um dos realizados foi o construtor da classe tabuleiro, que ao ser instanciado, ele instancia também os 2 jogadores e define o estado atual do tabuleiro. Por fim, ele instancia as 49 posições numa matriz 7x7. Agora, no método getAdjacentes do tabuleiro, em que é feito o cálculo de todas as casas adjacentes dada uma posição específica, dentro do looping for, nós calculamos a coordenada dessa casa adjacente e se a coordenada estiver dentro dos limites do tabuleiro, adicionamos ela à lista de coordenadas a ser retornada. Por fim, depois do looping for, retornamos este vetor. Agora para o método verificar empate do tabuleiro, que como o método sugere, ocorre a verificação de empate dentro de uma partida. Primeiro, ele pega a quantidade de peças de cada jogador e verifica se os 2 jogadores ainda possuem peças a ser jogada. Caso nenhum dos jogadores tenha peças, verdadeiro será retornado. Se não, retorna falso. Agora, para o método verificar sequência do tabuleiro, dado um vetor de posições, verificamos se há uma sequência de pelo menos 4 peças da mesma cor. Assim, tendo um contador de peças seguidas e uma variável indicando de qual jogador estamos verificando a sequência de peças, nós iteramos por esse vetor de posição, e se a posição atual apontada possuir o mesmo jogador indicado, nós incrementamos o contador. Se não possuir, indicamos então ao jogador desta casa apontada, podendo ser nenhum jogador, e também zeramos o contador. Se o contador de peças chegar a pelo menos 4, nós retornamos verdadeiro, senão falso é retornado. Agora para o método atualizar interface da classe interface jogador, responsável por atualizar todas as imagens do tabuleiro, iterando pela matriz de posições, nós verificamos se a posição atual possui uma peça relacionada. Se não haver, nós indicamos que a imagem atual da posição é a sem peça. Se sim, nós vemos se o jogador da peça é o jogador local. Se for, a imagem indicada é de peça amarela. Se não for, ou seja, é uma peça de jogador remoto, nós verificamos se essa posição está selecionada, ou seja, estamos no caso de seleção de peça adversária para realizar um pulo. Se não for o caso, indicamos que a imagem é apenas de peça vermelha. Agora, se for o caso, então a imagem a ser atualizada é de peça vermelha selecionada. Por fim, atualizamos a imagem da posição. Bom, professor, este foi meu vídeo para entrega 3. Espero que tudo esteja nos conformes. Muito obrigado.